Meu nome completo é Raia Milton Rodrigo dos Santos, né? E aí sou conhecido como Milton do Salobro. Sim, eu já nasci aqui em Tanque, já em 81, né? E aí de 81 para cá já estou em seus 40 e tantos anos e só fiquei um ano fora de Tanque. Eu passei um ano em São Paulo, eu saí em 2006, voltei em 2007. Uma experiência boa, porque cheguei lá e trabalhei do dia que eu cheguei até o dia que eu vim embora, mas também não quis mais voltar, né? Eu tenho muita dificuldade para me prender ao tempo. E aí, quando você trabalha num serviço muito formal, como é lá, eu ficava trabalhando numa empresa de 7 da manhã a 10 da noite, né? E aí eu tenho uma outra coisa também, que eu tenho ligação muito forte com a natureza. Eu tenho muita dificuldade de me desvincular disso. E o tanque me proporciona isso. Eu tenho um serviço, mas ao mesmo tempo também eu tenho tempo para estar, né, conectado com a natureza, fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é caminhar, que é ter essa relação com a natureza, de ter um pouco mais de paz e sossego e ao mesmo tempo dar continuidade à vida. Sou agricultor, é até interessante essa questão da agricultura, né? Porque assim, eu talvez seja um dos poucos jovens, né? Hoje não tão jovem, mas que desde muito jovem, que eu não tenho dificuldade com isso, de me aceitar como agricultor. Porque eu sou neto de agricultor, sou filho de agricultor, né? E aí eu vi meu pai e meu avô criar sua família com muita dignidade sendo agricultor, né? Eles têm nome respeitado dentro da cidade, sendo agricultor. Então é uma coisa que nunca me trouxe vergonha, pelo contrário, sempre me trouxe, né, muita, como eu posso te dizer, muito respeito e muito orgulho por eles, por isso. Mas sou agricultor nato, de nascença, não consigo me desvincular da terra, né, e faço isso até hoje, independentemente de qualquer atividade que eu vá fazer, eu já fiz quase tudo, Tiago, na vida, né, quase tudo. Eu já cortei cabelo, eu já fui secretário de saúde, eu já trabalhei em outras áreas, mas sempre com a agricultura, não consigo largar. O Carro Velho é um lugar que rende muita história, né? Ao longo do tempo, a gente vem ouvindo muitas histórias do Carro Velho, muitas histórias interessantes. Conta-se que a nossa família tinha sempre a intenção, ela voltada a uma questão de ser católica, né? E aí, no início, eles tinham dificuldade de adquirir uma imagem para que eles pudessem estar fazendo esses cultos católicos deles na época, né? E aí tinha uma pessoa da nossa família, Maria Correia, que ela é um pouco mais atenada com as coisas, tinha um pouco mais de condição e fez esse pedido a um mercador viajante que andava para que trouxesse uma imagem para ela e ela daria em troca um garrote para ele. Ele, nas andanças dele, dizia que passava lá no Canindé, em São Francisco, né, no Ceará, e traria. E aí foi feito dessa forma e trouxe. Daí para cá foram muitas gerações, né, que foi acontecendo. Nós tivemos durante quase 100 anos numa localidade chamada Salobro, né? Que foi a primeira localidade que a gente ficou lá, ou mais de 100 anos um pouco. Com o decorrer do tempo, isso chamou a atenção de algumas pessoas, né? E aí chamou a atenção de que forma? A imagem por si só, o festejo, ele sempre foi um festejo muito grande, ele sempre atraiu as pessoas vizinhas para participar, por ser uma coisa diferente, né? É um festejo que você vai participar dele, né? E aí termina você criando muito vínculo, né? Aí foi despertando o interesse de algumas pessoas nesse sentido, porque a imagem arrecadava um valor grande naquela época em termos de questão de doações, né? Tinha pessoas que tinham a crença, acreditavam em si, que tinha sido atendido, agraciado por Nossa Senhora, que trazia 4 boi para deixar lá para ela, né? Trazia o equivalente hoje R$2.000, R$3.000 e deixava, né, para ela. E isso foi despertando o interesse de outras pessoas. Com isso, o que aconteceu? O pessoal que foram despertando esse interesse, foram se aproximando da família, mas a família com a intenção de ficar com o festejo, porque é uma novena que ela é rezada diferente. Eu acho que você já percebeu isso, né? A forma como eles rezam, as rezas que são rezadas lá, são totalmente diferentes. Você não vai encontrar num festejo tradicional. A liturgia é diferente. A liturgia é diferente, né? A forma como isso é feito. Aquilo foi passado para a gente de geração em geração. Ainda hoje se mantém, né? Nós tivemos até um período que foi tentado introduzir essa nova forma como é cantada nos outros lugares, mas não deu certo. Se acontecesse o que a gente tinha pensado em termos de questão de juntar diretamente com a Igreja Católica, nós teríamos mais missa, que é muito bom também a questão da missa, mas nós perderíamos um pouco a questão de como é feito lá, a identidade de como é feito, porque lá é um dos poucos lugares, a igreja, do período da novena, que eu acho que os meninos puderam presenciar isso, que lá da criancinha ao mais velho, todo mundo sabe os cânticos. Chega à toa mesmo, é uma coisa assim que chega a arrupiar a gente quando a gente está lá, né? E aí com isso, essas pessoas se interessaram por essa questão financeira, né? Começaram a querer tomar esse festejo. Como não conseguiram tomar da família, eles compraram a terra toda em volta e aí fizeram o quê? Chantagearam a família na época.
ou vocês passam o festejo para a gente, ou vocês não têm mais direito de fazer nada em volta, né? Ou seja, ele não poderia mais plantar, ele não poderia mais colher uma manga, colher um coco. Então, o que foi que eles fizeram? Não, pois vamos sair daqui. Quando foi em 1952, se eu não estiver enganado, salvo minha memória, eles decidiram mudar da onde era o Salobro para um outro local, mais distante, uma distância mais ou menos de 4 quilômetros. E aí assim eles fizeram. Você imagine que tinha lá na média, na época, umas 40 famílias, todo mundo com os seus locais onde criavam seus animais, onde plantavam, onde tinha a sua igreja, onde já acontecia esse festejo, e eles bateram em retirada. E aí com isso eles migraram, mudaram de lá do Salobro para onde hoje é conhecido como Novo Salobro Carro Velho. Que é ali onde... Que é onde está hoje. Ah, então... Que está hoje. E esse lugar antigo, a gente sabe onde é que é? Tem... Sim, sim, nós sabemos hoje onde é ali o Zé Pequeno, a rancharia. É aquele setor ali. Entendi, então ali era onde era... Ali sim, aconteceu ali por mais de 100 anos o festejo, aconteceu ali. Caramba! Aconteceu ali. O pessoal que investiu em terra pensando no lucro acabou ficando lá. Sim, com prejuízo, porque com a ida da imagem e da família, o festejo foi junto, mudou, né? E não só mudou, cresceu. Porque quando chegou lá, o que aconteceu? A família já teve um entendimento já diferente. Como para nós poder agregar mais gente aqui, o que é que nós vamos fazer? A partir de hoje, nós vamos tentar legalizar isso aqui. Correr atrás de uma documentação de uma terra, de um registro imóvel de uma terra. E aí conseguiram um deputado em Amarante, naquela época. Um deputado de Amarante, eles conseguiram, juntaram 21 pessoas, votaram nesse deputado, para que ele desse o registro da terra a ela, né? E aí, para não deixar também na questão de ser propriedade de uma única pessoa, colocar essa propriedade em nome de Nossa Senhora da Conceição, que na época podia. E além de poder, na época também... Botou o nome de uma santa. Sim, botou em nome da santa. Além de poder, naquela época também, foi o que foi passado para nós, pelas falas dos mais velhos, ficava isenta de pagar imposto naquele período, que a imagem não pagaria o imposto. Porque como era uma propriedade que passava de 1.000 hectares de terra, né, se fosse em qualquer outra pessoa civil, teria que pagar o imposto anualmente. Aí naquela época não pagava, e com isso foi feita essa... E aí existe a documentação que prova que aquela área que nós temos lá hoje de 1.200 hectares é de Nossa Senhora da Conceição, né? Administrado pela família. E o que foi que aconteceu com isso? O que foi bom? Todos os romeiros têm direito de tirar o seu material ali para fazer as suas barracas, né? Tirar palha, tirar madeira, se houver a necessidade. Fazia uma telha, sim, dentro daquelas terras. Fazia umas telhas manualmente. Antigamente se faziam as telhas lá. Boa parte daquelas telhas que tem ali foram feitas lá. Viu? Foram feitos lá, e aí vieram. Não, naquela época já usava um banco, um moldezinho, viu? Porque meu pai, ele toda a vida ele foi um pouco mais esperto na questão de ver e replicar uma coisa que ele via melhorando, né? Aí ele, andando para cá, ele viu uma olaria, como é que faziam na perna. Aí ele foi e disse, não, mas se a gente fizesse um molde, né? Aí ele pensou num molde, de que fazer esse molde? Tentaram de muita coisa, não deu certo, mas o mandacaru deu certo, por ser uma madeira leve, por ser resistente, eles conseguiram fazer um molde e daí começaram a produzir telha. Viu? Massa. E aí foram desenvolvendo, aí no início lá era 100% palha, né? As paredes eram de palha, o teto era de palha, né? E as barracas nunca tiveram portas. Portas elas estão tendo agora, a partir de 2005 para cá, começaram a botar porta. Mas nós temos lá o que hoje, uma média mais ou menos de 200 barracas, nós já tivemos... Há uns 20 anos atrás, mais ou menos isso também, e todas eram no aberto. Nós não temos registro lá de questão de furtos, de roubo, de incêndio, de bagunça, essas coisas não existem. Porque realmente as famílias que vão para passar o festejo no carro velho, se torna todo mundo muito conhecido, muito próximo. Não tem como você pegar uma coisa de uma pessoa que é sua, né? Aí foi criado esse vínculo, nós temos isso. O que o carro velho traz para a gente assim como memória, né? Em termos de questão também até dessas amizades. A minha geração, nós fazia de tudo para que a gente terminasse os estudos véspera do dia 29, que era para a gente descer para o carro velho, porque a gente já fazia que os meninos do Morro Branco vinham, que é ali de regeneração, né? Que a turma de Cajazeira vinha, que os de Arraial vinha, né? O que de Santa Rosa também ia, que lá a gente se juntavam para ficar jogando bola, para ficar brincando, para ficar banhando no rio, né? Porque o carro velho é feito justamente com essas comunidades, né? As pessoas que visitam o carro velho ali, que chega e vê o carro velho ali, eles ficam maravilhados com o que vê antes e depois, durante a questão do festejo, mas ali é muito interessante para nós mesmo que vivemos aqui dali, porque quem visita o carro velho no período do festejo, dificilmente, principalmente nós que nascemos e convivemos ali, naquele período ali, a gente passa aqueles 8 dias pensando no carro velho. Quem está fora, todo dia pergunta,
como foi a noite do carro velho hoje? Como foi a novena hoje? Fica isso na memória da gente. E aí lá é dividido por setores, né? Nós temos ali o pessoal de Cajazeiras, todo mundo tem as suas barracas próximas. O pessoal do Morro Branco, tem a rua lá do pessoal do Morro Branco. O pessoal do Bom Princípio, fica ali do meio daquela rua principal para cima, fica todo mundo ali, né? O pessoal do Tanque é mais concentrado ali próximo do Zé Filho. Já observou ali? Já O NEM, do NEM, até a turma ali é o pessoal do Tanque, ali são os mais próximos ali, né? São os mais próximos ali do Tanque. Aí já tem um pessoal lá que vem lá de Francisco Aires, que aí já fica um pouquinho mais afastado, mas já fica ali mais próximo do Pereira também. Né? O pessoal do Arraial também gosta muito daquela parte lá em cima também. Hoje lá, que a gente tem a certeza hoje que estão funcionando são as 220 barracas. São 220 famílias. Que ficam lá durante o festejo todo, a média é 180 famílias, que chega no dia 29 de novembro e fica até o dia 8 de dezembro. Né, que a maioria são idosos com os seus netos. Se você levar em consideração, é até uma conta fácil que a gente gosta de fazer lá, nós temos 180 barracas o festejo todo, né? Se tiver 10 pessoas, é uma cidade quase já do tamanho do Tanque. É verdade, né? É verdade. Porque a Mas média é vai mais ou muita menos. gente Muita gente. avulsa também, né? Sim, quando no período do festejo do carro velho, ali, a estimativa nossa ali é entre 6 a 7 mil pessoas que passam no percurso do festejo. A estimativa é essa, ou seja, é mais do que o dobro da população do município. Por ser município do Tanque e por a grande maioria do pessoal que participam lá ser daqui da sede, né, sempre teve uma influência muito grande. Essa questão das aulas, elas eram influenciadas pelo carro velho. Todas as pessoas, todos os professores e diretores já faziam o seu calendário escolar, já sabendo, do dia 29 em diante, se passou, passou, se não passou, os pais levam os filhos para o carro velho. Esse ano voltou isso. Esse ano voltou. Meu filho, eu fui lá o calendário, ele vai ter que terminar antes do dia 29. Antes do dia 29, porque é muito forte essa identificação do Tanque com o Salobro, né? E a participação do povo. A gente fica aqui, a gente até consegue observar uma coisa interessante. No período do carro velho, umas consultas que aqui geralmente chega aí uma média mais ou menos de 200, 300 consultas por mês. No período do carro velho ali, elas praticamente zeram. O pessoal até brinca que no período do carro velho ninguém adoece, né? Só depois que passa. Só depois que passa. E a gente vê isso em tudo. A gente vê isso na questão do consumo da água, a gente vê isso nas ruas, quando você anda aqui à noite, né? O Tanque um pouco deserto, aquele tudo fechado, tudo calmo, porque o pessoal estão lá no carro velho. Esse vínculo do Tanque com o carro velho é muito grande. Até porque o Tanque dá muita assistência ao carro velho, né? Tanto com as pessoas que vão e ficam lá às 9 da noite, como também com a parte também pública também, né? Tem uma participação muito grande do poder público lá, para que possa manter essa engrenagem lá funcionando. Entendi. Milton, lá é uma família, né, que meio que, entre aspas, controla ali, né? Que tem a administração daquele que eu vejo muito, que é a família que é tu, Tiel, Júlia, essa Carmosa, Germana. Mano. Como é que foi essa questão, essa organização? Como é que foi isso sendo passado também de uma geração para outra? Ali foi interessante, porque ali nós temos, a primeira foi Sofia, né? Que aí foi passando para um filho, até chegar em Zé de Anja. Zé de Anja é o pai do Zé Filho. Né? Ele, tá lá, o Zé Filho que está lá. O Zé de Anja ficou 50 anos tomando de conta e administrando a parte do festejo, né? E a família contribuía com aquilo que podia, ajudava a organizar, ajudava a receber um visitante, mas ele ficou responsável por aquilo durante 50 anos. O Zé Filho ficou 25 anos. O Zé Filho ficou tomando de conta, organizando a parte festiva e a parte da igreja, né? Já agora, nos últimos 4 anos, houve uma mudança. Tirou-se de uma única pessoa, né? E foi criado-se um grupo. E aí nesse grupo foi incluído mais gente para fazer essa parte administrativa, que vem dando também um resultado também bom, né? Porque não acontece só coisa boa quando você administra um festejo daquele sozinho, né? Sempre acontece algumas outras coisas que fogem um pouco do que a gente gostaria que acontecesse. E aí o que acontecia era que a família às vezes se afastava um pouco, porque era só fulano que dava palpite, né? Ah, é só o Zé Filho que dá palpite, pois que ele aguente a bronca. E aí ficava mais difícil para ele resolver, né? Porque aí faltava água, aí ele Zé Filho não conseguia dar conta da água, faltava luz na igreja, ele Zé Filho estava cuidando da água, não tinha como cuidar lá da questão da igreja, né? Aí chegava uma pessoa para receber, queria alguma informação, orientação, o Zé Filho estava cuidando da festa, não tinha como fazer. E aí quando você bota um grupo de pessoas, você divide essas atividades e aí você consegue fazer com que as pessoas se sintam mais satisfeitas em estar participando também. Em 2009, nós tivemos a oportunidade de aparecer uma pessoa que estava há muito tempo sumida do carro velho, né? Que era o Dr. Valdemilson. Ele é filho do carro velho, se mudou para Santa Rosa e aí
é agrônomo, ele. E aí com a vinda dele para cá, ele viu que a gente havia a necessidade da gente dar uma melhorada na nossa questão da agricultura, né? E aí ele nos ajudou nesse sentido. Quando ele trouxe esses projetos para a gente, com essa perspectiva de projeto, de projeto de pesquisa, a gente ficou um pouco assustado com isso, né? Porque a gente ia praticar uma agricultura formal e aí tu passar para dentro de uma agricultura de pesquisa, toda detalhada, toda certinha, a gente ficou um pouco preocupado com isso. Mas o povo do Carro Velho, ele tem um problema, eles são muito curiosos, eles gostam de desafio. Isso, na verdade, dependendo da perspectiva, não é muito um problema não, viu? Pois é, e assim, a gente sempre gosta, não, é uma coisa nova, pois vamos ver. A gente iniciou em 2009 com um projeto de galinha caipira, incluindo as famílias da comunidade Carro Velho. Na sequência a gente incluiu um de apicultura, mas a gente não conseguiu isso porque a gente não tinha aptidão, foi mais pela uma questão assim, é o projeto que tem agora, vamos tentar isso, né? A gente não conseguiu desenvolver muito bem a apicultura, a questão da galinha caipira ainda hoje a gente consegue produzir. E aí na sequência veio... Consegue produzir. Aí na sequência veio a questão da fava. A fava, ela é plantada só aqui, em cima da chapada, né? Você vê que é só aqui nas encostas. Você produzir fava num lugar baixo como o Carro Velho é uma novidade, né? Inclusive a gente foi lá na Chapada dos Nunes, eles fazem Na costaneira, né? Aí para produzir lá é uma novidade. Então, mas vamos tentar aqui. Por a gente ter uma propriedade lá, porque é uma outra coisa também que é muito interessante. Cada um dos filhos do Carro Velho, ele sempre busca ter o seu pedacinho de terra ali com a sua casinha para ir ao final de semana, né? Ele sempre busca, tá lá a Carmosa, tá lá a Germana com a família, tá lá o Tiel com a família, tá lá o Zé Filho, né? A Maria Alves e uma série deles lá, os meus irmãos, o meu pai. E aí com isso a gente também tem uma propriedadezinha lá. A gente introduziu essa questão da pesquisa da fava, no início um pouco tímida, né? Porque era mais uma vontade dele, Dr. Valdemilson, e uma vontade também da gente. Na sequência, quando o município aderiu e nos ajudou, a gente fortaleceu isso, de forma com que a gente já tem uma perspectiva diferente, a gente já vê que tem como a gente produzir a fava lá, né? E o mais interessante não é só produzir. A fava, ela lhe traz também a questão de um valor, né? A fava que a gente produziu lá verde, se a gente tivesse abrido espaço, ou se a gente tivesse mais produto, a gente tinha vendido todinha lá dentro do Carro Velho no período do festejo. O período do festejo do Carro Velho, ele consome tudo que a gente produzia ali, pela quantidade de gente que nós temos, né? Eu sempre brinco muito com os meninos que é o nosso 13º, é o festejo, né? Porque o que você tiver lá de produção, a galera vem para lhe comprar lá dentro do Carro Velho, eles não compram fora, né? E aí isso termina você fortalecendo, né, as famílias, fortalece as famílias e faz com que também a gente veja também o Carro Velho com outros olhos, que não seja só a parte religiosa, né? Mas que seja uma parte também que você pode ver ali, que você consegue economicamente um retorno. Nós estamos pesquisando a questão da inovação da produção da fava. Esse é o principal objetivo. Por quê? Porque a fava nós produzimos ela aqui nesse período, só no período de chuva, né? A gente planta ela aqui no finalzinho de dezembro, e aí você vai mantendo essa chuva, vai mantendo a fava aqui para colher no final de agosto, né? Para colher no final de agosto. Aí quando você, nesse período de dezembro até agosto, é um período muito longo e só vai ter fava naquele período. Então é só um período do ano? Só um período do ano. O que a gente faz lá? A gente já consegue produzir lá a fava durante o ano todo, através da fava irrigada. Diminui esse período, porque aqui uma fava aqui plantada aqui, ela vai florir com uns 4 meses. Lá com 45 dias está florida na irrigação. E o mais interessante dessa questão não é só triplicar o faturamento. A produtividade você mantém a mesma aqui da costaneira, o que é muito bom também. Você produzir, porque aí e a fava verde ela ainda agrega mais valor. Eu não sei se daqui a pouco, fica até assim preocupada, no início a gente até brincava, será que depois nós vamos poder comer essa fava, porque como ela está ficando cara e a procura é tanta, vai ficar melhor nós vender do que comer ela, né? Mas aí eu... a fava em si, a terra ela já vai produzindo algumas variedades, né? E aí assim, tu planta uma fava, mesmo tu selecionada ela, mas dentro do material genético dela, ela já vai ter alguns genes que vai desenvolver ela vermelha e que vai desenvolver ela preta, né? Já é uma coisa dentro dela, já é uma característica dela. O que a gente faz é ir selecionando. A produção nossa aqui, a gente é mais voltada até pela questão da grande produtividade mesmo da boca de moça. Essa é a principal. Ela tanto dá aqui, ela tem se apresentado bem aqui na parte
que a gente chama de costaneira, mas também se apresentou bem também na parte irrigada. Lá vocês já fizeram esse teste? Lá a gente já fez esse teste, né? Ela lá, pelo teste que a gente fez, ainda não é oficial, mas a perspectiva é de 1.200 kg por hectare, verde. 1.200 kg por hectare, né? E a quantidade de adubo que tem é muito pequenininha, é muito pequena. Né? Então a terra já ela é privilegiada, não já, precisa mexer tanto. Não precisa tanto. Né? Nós temos mais dificuldade para essa questão da fava aqui em cima da chapada pela quantidade de alumínio que tem o solo. Aí nós temos um pouco mais de dificuldade. Lá embaixo ou aqui em cima? Aqui em cima da chapada grande, em cima da chapada. Né? Essa terra plana nossa aqui de cima do platô da chapada. Ela tem um teor de alumínio muito grande. Aí isso dificulta um pouco mais essa questão da produção da fava aqui em cima, mas também já está sendo quebrado também. Viu? Já estão furando essa já estão passando por essa barreira. Como é que está sendo feito esse... Está sendo feito também um trabalho de pesquisa que está sendo realizado aqui. E aí esse trabalho de pesquisa, o principal objetivo dele é quebrar essa questão dessa barreira com alumínio, para que a fava possa se desenvolver, porque ela não tem tolerância. Ela, quando a quantidade de alumínio é muito grande, ela não consegue absorver os nutrientes da terra. E aí ela não desenvolve como deveria, né? E aí está sendo feito através de calcário, através de gesso agrícola, está sendo feito através de outras adubações que estão sendo feitas aí para poder fazer essa correção. E já há também alguns resultados também, sinalizando que vai ser positivo. Muito bom. Então o projeto de pesquisa envolve a plantação de fava aqui em cima da chapada, tentando fazer de alguma maneira a correção, uma adaptação ou alguma outra questão em relação ao alumínio. Lá a fava irrigada, que é para que a gente consiga ampliar a margem de produção. A margem de produção e ter fava durante todo o ano. Eita, aí é pancada, né não? Inclusive tu foi fazer uns cursos, né, de irrigado, umas formações. Sim, sim, a gente sempre vem fazendo nesse sentido de buscar melhorar, porque a irrigação ela muda de acordo com a variedade que você quer trabalhar, com o tipo de planta, com o tipo de plantação, com algumas coisas nesse sentido. Aí, para a fava, a gente tentou o primeiro início com gotejamento. E a gente, com medo da fase de usar um microaspressor, ser por aspressão, dá algum problema, né? A gente viu que não, ela precisa realmente de um ambiente mais úmido, né? Porque o que nós temos lá de aceleramento da questão da fava em si, lá no projeto de pesquisa do Salobro, tu já viu que a temperatura lá é bem alta. É diferente daqui, né? Muito diferente. É muito diferente. Então o que acontece lá? Quando nós temos lá um clima daquele que a temperatura é alta e tu tem uma umidade na parte de baixo acima de 60%, tu vai ter um aceleramento dessa planta. O que vai ajudar e que vai nos dar com facilidade nessa questão da produtividade. Porque uma fava aqui, o que é que acontece aqui? É justamente isso, na costaneira. Tu tem um elemento da chuva e um clima razoável, porque a costaneira não é tão baixa como o Carro Velho. Então o clima tá razoável ali, tá razoável. Então, é propício totalmente para florir bem muita coisa aqui. Florir. Quando começa a esquentar, que diminui a quantidade de chuva de maio para junho, ela começa a florir. Lá no Carro Velho nós conseguimos fazer isso mesmo nesse período, porque a alta temperatura lá é mais alta do que aqui. Aí ela tem esse impacto no floramento, ela flora mais cedo lá. Mas meu orgulho de ser aqui de Tanque do Piauí, que me faz mesmo realmente ter muito orgulho de Tanque, é a forma como as pessoas aqui lidam com a vida. Aqui as pessoas gostam de buscar resolver os seus problemas de forma independente, lutando por si só, né? São uma pessoa muito guerreira, o pessoal do Tanque, muito guerreiro. Aqui a gente ainda mantém, ainda tem uma tradição, ainda a questão de vizinhar, né? Que é você ter alguma coisa e ofertar para o seu vizinho. A gente mantém isso porque você cria um vínculo com as pessoas, né? E fortalece ele a partir do momento que você fica vizinhando com os outros. Aqui nós temos um potencial muito grande de visita na nossa parte do turismo ecológico, né? Nós temos cânions muito bonitos, nós temos trilha muito bonita para ser feita, que ainda poucos exploradas, né? Nós temos um pessoal muito carinhoso com os outros que chegam aqui, na receptividade também. E aí assim, eu deixo meu convite para os atletas que gostam também dessa questão do ciclismo. Nós temos lugares aqui muito bonitos também para fazer pedalada, né? E aí aqueles que quiserem participar, quiserem conhecer Tanque, não tem arrependimento. Isso eu garanto que nós não vamos ter arrependimento com quem vier nos visitar, com o tempo para poder visitar os nossos pontos turísticos, né? E além de nós estarmos aqui num clima, o Tanque, aqui em cima mesmo, é muito legal o clima. Muito legal. É clima né? europeu.
Aí até lembro de uma fala da esposa do Tiago, que teve em Teresina há pouco tempo, aí voltou para cá e quando chegou aqui estava um frio, e ela disse que meio sonolenta caçando o controle do ar-condicionado para desligar. Aí que lembrou aqui, cara, não desliga, né? É porque a gente... Sim, o Retiro é do Salobro. Ali pertence à nossa região ali, viu? Agora assim, é uma terra particular, né? De um particular, mas ali pertence ao município do Tanque, que é onde nós temos a questão daquelas variedades ali, né? Daquelas árvores, né? Sim. Sim, ali tudo aquilo ali pertence ao município do Tanque, né? E ali é incluído dentro do setor Carro Velho. Cara, aquele lugar é um lugar muito interessante. Eu fazendo alguma coisa que não deveria, né? Saí lá perdido uma noite, né? Saí lá perdido uma noite. Gosto muito dessa questão de andar e tal. E aí saí lá um dia perdido à noite. Passei lá próximo daquelas árvores e fiquei admirado, né? Porque não é normal a gente encontrar árvores daquele porte aqui. Eu disse, cara, eu vou voltar aqui de dia para mim ver esse negócio aqui de dia. Aí passou alguns dias, retornei lá. Me chamou muita atenção. Passei ali à noite, cara, perdido. Tu é doido, mano. Então imagina. Cara, o lugar é tenebroso, mano. E eu desci ali, era só eu e um colega, descemos ali, naquele mesmo lugar que eu levei, que tu desceu ali também. De corda. Sim, só que no dia nós não tinha corda, a gente desceu mesmo. Meu pai do céu. Entendeu? A gente desceu ali sem saber. Por que eu desci ali? Porque ali naquele setor ali, a gente usa uma coisa de experiência de vida que é muito interessante. A água ali, ou ela vai passar pela estrada do Carro Velho, ou ela vai descer para um lugar que a gente chama Almas, né? E aí, de toda forma, o percurso da água vai me levar de volta para casa. Então, quando eu cheguei ali, que eu achei ali, que eu via que a água descia nesse sentido, eu comecei não, vamos seguir. A ela. Vamos seguir. Só que aí chega numa situação que a gente não tinha mais como fazer, a gente tinha que descer ali para dentro, né? E aí isso a gente fez. A gente desceu ali, tocamos ali, fomos aí, até quando chegou no lugar que eu conheci, para poder chegar em casa. Mas chegou em casa, deu Sim, certo. deu certo. A teoria deu certo, né? Só que... É bem... Aí lá é assim, nós temos um vestígio ali. Eu e o Tiago, a gente tem buscado muito, ver se a gente consegue identificar o tipo de planta que nós temos lá, mas provavelmente são vestígios de Mata Atlântica. Bem provável que seja, né, Tiago? Sim. No mínimo é amazônica. No mínimo é amazônica. Mesmo assim, o tamanho dessa caixa d'água é o maior. E aí a gente vem lutando para que a gente pudesse também até manter um pouco da conservação desse setor, porque aquilo dali aconteceu, aquilo tem uns 300 anos aquilo dali. Que elas estão ali guardadas, escondidas. Pela circunferência dela tem 4 metros, né? 4,30 de circunferência. Pela circunferência dela, a gente estava consultando uns amigos aí da botânica e dos estudos arqueológicos também. Pela circunferência já é datado de mais de 300 anos, né? E aí assim, a gente já fica com medo porque algumas ações humanas já estão mais próximas, né, Tiago? E aí a gente gostaria muito de preservar lá esse lugar para que a gente pudesse também até no futuro estar agregando a questão do turismo. Porque lá você tem o direito de escalada, lá você passa em beira de cânion, lá você sofre. Lá você sofre. Pois é. Lá tem caverna. Tem algumas cavernas também ainda que a gente já identificado, outras não. Tem onça, né, Tiago? É interessante a gente ver uma gestão nesse sentido, porque assim, não é que os nossos outros prefeitos, eles não pudessem pensar, né, mas não era da cultura deles pensar no que um prefeito com a cabeça nova e aberta, a mente voltada para outros assuntos, que é o prefeito que nós temos hoje aqui atual, faz, né? E aí assim, você vê que a partir do que ele consegue perceber e que ele consegue influenciar, a gente consegue ver que coisas natural, que era da nossa natureza, a gente vê todo dia, como é a Pedra Preta, como é a Coricaca, como é o cânion lá do... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Do Brejinho, né? São grandes potenciais para ajudar a desenvolver mais ainda a cidade, né? São grandes potenciais, porque a gente vê, naturalmente, a gente passa todo dia, eu mesmo lá no Brejinho já fui várias vezes, né? E a gente nunca tinha se atentado que ali é um grande potencial que nós temos lá, né? Para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento das famílias locais, para agregar a questão de valores, para poder ajudar as famílias a se desenvolver financeiramente e culturalmente, porque quando você vai conhecendo pessoas, vai conversando com pessoas, você também vai melhorando também, né? Você também vai pegando, adquirindo conhecimento, né? E aí, assim, essa gestão, ela tem esse olhar e ela tem feito com que outras pessoas também se despertem para isso. Hoje já tinha gente aqui que pretendia vender algumas propriedades, não, mas lá só tem morro, só tem água, só tem riacho. Rapaz, não vou vender minha propriedade. Não, cara, porque isso aqui pode no futuro, daqui a pouco tempo, isso aqui está me gerando alguma coisa, né? Não é tão assim descartável como eles achavam que era, né? Essa gestão, ela está permitindo com que as pessoas reflitam. O seu município tem importância, o seu lugar tem importância, né? Aquela galinha caipira que você faz lá na sua casa, que você já está tão acostumado, isso pode ser uma iguaria muito interessante para quem vai te visitar,
né? Aquela noite de sono que tu dorme na tua casa lá com a janela, porta aberta, né? Amanhece com os pássaros cantando, isso aí é natural para tu, mas alguém pode pagar para, né? E ajudar as famílias nisso. E aí essa gestão, ela tem cada dia impulsionado esse olhar, para que a gente possa estar olhando isso, vendo isso com muita atenção. Eu até brinco muito isso com os meus sobrinhos. Eu tenho muito sobrinho, e aí assim, eu sempre digo para todo mundo, e andei até com o filho do Tiago, eu não tenho responsabilidade de educar os filhos de vocês, deixar eles fazerem a necessidade e as vontades deles, né? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a brincar, a pular de cima da árvore, né, e ver esse sentido. O que eu diria para as crianças aqui do município, que eles olhem com atenção em volta deles, porque eles têm uma oportunidade muito grande aqui de viver bem e viver com qualidade, né? Que a oportunidade que eles estão tendo hoje de liberdade, de ter um quintal, de pegar uma manga, de pegar uma siriguela, de banhar num poço mais o avô, eles não vão encontrar isso na cidade grande, né? E aí é até bom também que os pais também permitam isso a eles e mostrem, né? Olha, isso aqui vocês não vão ter essa oportunidade. Eu estou com 2 filhas saindo daqui já, tem uma estudando em Bom Jesus e a outra estudando em Oeiras, né? E aí quando elas chegam eu sempre mostro muito isso a elas, essa liberdade que vocês têm aqui comigo, de vocês ir ao rio, de vocês tomar um banho, de vocês ter paz, vocês só vão encontrar aqui. Vocês não vão ter isso lá fora. Lá fora vai ser a correria do dia a dia, né? Vocês têm que se virar nos 30, né? E aí assim, é muito interessante que o pai também faça isso com seus filhos. Mostra a ele, ó, essa liberdade. Ó, ainda há pouco tinha um neném autista aqui, né? A gente percebeu ele aqui na praça. Tu vai encontrar isso aonde, cara? Você não vai ter essa oportunidade de ver isso, né? Da mãe permitir ainda que um filho venha na praça autista e fique aqui, olha aqui e tal, e depois venha buscar. O detalhe que não é a gente oportunizar as crianças a esses momentos, né? Porque ela lembra do detalhe. Ela lembra do detalhe. Talvez coisa que ela tenha vivido já há pouco tempo, ela não lembra de tanto detalhe. Eu faço muito isso com o Alexandro e Giovanni e os meninos, justamente lá no carro velho, para que eles tomem sabor não só pela questão de, não, eu vou brincar hoje, vou pular no rio, mas que aquele sabor esteja vinculado ao carro velho, para que eles não saiam, para que eles lembrem de voltar, porque senão se perde isso, né? Aí eu aproveito, olha, tá vendo o que o carro velho oferece a vocês? Ó, foi o dia todinho nós banhando no rio, nós pulando, né? O pai não brigou, a mãe não brigou, tá todo mundo descansado, todo mundo tranquilo, né? Volta. A gente sempre disse isso, a gente tinha medo, os meninos vinham jogar só para fugir um pouco do... Os meninos vinham jogar a bola aqui, não tem? Os meninos da Vazé Grande vinham, os meninos do Arraial vinham e tal. Aí quando dava fé, tava namorando com as meninas daqui, né? Aí a gente dizia, ó, é por isso que a gente diz, não dê água para esses meninos não, pelo amor de Deus. Sim. Traga água de vocês de lá, não dê água a esses meninos aqui não.